Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Inclusive, essa é a filosofia base da Rap Science, é a filosofia fundamental, é a espinha dorsal da Rap Science. Essa filosofia é o início da iluminação do mestre Okawa. Quem tiver mais interesse hoje, a gente vai falar uma parte do assunto. Quem tiver mais interesse, sugiro a leitura do livro Ame, Nutra e Perdoe. Nesse livro tem a filosofia completa, assim como o livro O Renascido. Esses dois livros englobam toda a filosofia básica da Rap Science. Hoje a gente vai abordar sobre uma perspectiva que é uma parte do ensinamento. O primeiro ensinamento de hoje é o principal ensinamento da Rap Science, que é você entender o significado, o verdadeiro significado do que é amar. O que é amar? Qual que é a essência do amor? O amor é algo que você não recebe dos outros. O amor é algo que você dá às outras pessoas. Amor não é algo que você recebe. O amor verdadeiro é algo que você dá às outras pessoas. E quando você dá amor, você dá esse amor de forma que você não espera nada em troca. Tem um exemplo que eu sempre cito dos monges da época de Buda Shakyamuni. Inclusive, sempre quando eu falo de doações, eu falo sobre esse exemplo. Esse exemplo está no livro Ame, Nutra e Perdoe. Buda Shakyamuni, na época da ordem de Buda Shakyamuni, os monges pediam doações nas casas, eles tinham cumbucas, recipientes para receber o alimento, e eles erguiam aquele recipiente, as pessoas colocavam o alimento em forma de doação. E muitos monges se sentiam envergonhados em fazer isso, porque eles achavam que eles estavam tirando algo daquelas pessoas ao pedir as doações. Mas Buda advertiu eles que, na verdade, eles estavam ensinando para aquelas pessoas o que há de mais importante na vida delas, que é o ato de você doar. A religião é uma organização, uma instituição na qual você aprende na prática a importância de você doar, e que, na verdade, eles deviam manter a cabeça erguida no momento em que eles recebiam as oferendas. A prática de doação é uma forma de você dar sem esperar nada em troca, e na época de Buda Shakyamuni também, isso já era verdade. Buda dizia que a verdade ela não é aprendida só na leitura dos livros. A verdade ela é aprendida com ações. Quando você age, quando você efetua uma ação, você entra no campo da ação, é que você realmente está aprendendo. Então, o amor é ação. Você não consegue ter uma teoria do amor. O amor ele é pura prática. E esse amor tem que ser praticado sem esperar nada em troca. Um outro exemplo é o trabalho voluntário. Nos templos locais sempre existem a oportunidade de trabalho voluntário. Então, são pessoas que desejam serem úteis ao próximo. E esse sentimento de desejar ser útil é algo digno de respeito. O desejo de você oferecer parte do seu tempo, parte das suas habilidades a um ideal maior, esse sentimento ele é digno de respeito. E o amor dado, ele sempre volta ao doador. O mundo espiritual, ele tem uma lei, existe uma física no mundo espiritual. E essa lei é, aquilo que você der, você vai receber de volta. E essa aqui é a matemática na questão de dar amor. Quanto mais amor você der, mais amor você vai receber. É esquisito, a nossa mente linear, ela não entende isso. Mas a lógica do amor pela ótica espiritual funciona dessa maneira. Você deve dar amor pelo simples prazer, pela alegria de agir dessa maneira. Mesmo que você não receba um retorno direto do fato de você ter dado amor, você deve sentir a felicidade de poder doar amor. E mesmo que você não receba nada em troca, você vai se sentir feliz pelo fato de você ter conseguido dar amor às outras pessoas. Esse é o ponto-chave, é o ponto inicial de tudo. É você entender que o amor não é algo
que você recebe das outras pessoas, mas que na verdade o amor é algo que você dá às outras pessoas. Para você conseguir ser um doador de amor na verdadeira fonte da palavra, no verdadeiro sentido da palavra, é importante que você tenha o espírito de independência. Assim como a gente aprendeu com a palestra do Mestre Okawa, seja independente e forte, a palestra de julho desse ano, o espírito de independência é importante, é esse desejo de você desenvolver ao máximo a sua personalidade e a sua individualidade. Essa independência, ela deve sempre respeitar as leis da harmonia. Essa sua independência, ela não deve prejudicar a harmonia à sua volta. Você deve ser uma pessoa independente, você deve crescer, se desenvolver, mas sem prejudicar as pessoas à sua volta. Quem busca se desenvolver ou quem cresce prejudicando os outros, o Mestre Okawa diz que é irresponsável. A gente deve buscar independência com responsabilidade e buscando sempre a harmonia com as pessoas à nossa volta. O espírito de independência, ele também exige a postura de que quando você comete um erro, você deve se esforçar para corrigir aquele erro. Ao invés de você culpar o ambiente, culpar seus pais, culpar os filhos, culpar seja lá o que for, você deve ter responsabilidade pelo que você faz. Essa postura faz parte do espírito de independência. Por exemplo, uma mãe que o filho caiu, ela estava no parque, o filho estava correndo, o garoto cai. Naturalmente, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a culpa nas outras crianças. Ela vai culpar as outras crianças no sentido de quem foi que derrubou o meu filho? Ou ela pode culpar o parque, ou ela pode culpar as mães da criança, das outras crianças. Ela pode culpar uma série de fatores, mas há uma outra forma de analisar essa situação. Embora o filho dela tenha caído, parte da responsabilidade pode ser atribuído a ela também, pelo fato dela não ter percebido algum perigo em potencial. Isso significa você assumir uma responsabilidade maior pelo que acontece na sua vida. Ela pode pensar, por exemplo, a culpa é minha, porque demorei demais ou eu fiquei desatenta, e ela vai parar de culpar as outras pessoas. Se você admitir que você possui uma parcela de responsabilidade pelo que ocorre, você não vai culpar os outros. Vou repetir essa frase porque ela é muito importante. Se você admitir que possui uma parcela de responsabilidade pelo que ocorre, não irá culpar os outros. Em conflitos com outras pessoas ou na atual situação da sua vida, você sempre deve se perguntar: qual é a minha parcela de responsabilidade no que está acontecendo? Isso vai evitar que você culpe as outras pessoas, que você culpe o ambiente e que você assuma a responsabilidade pelo o que você faz. Esse espírito de independência, ele é necessário para que você consiga realmente ser um doador de amor. Superar os fracassos, esse é um ponto fundamental. Uma pessoa grandiosa, ela é aquela que aprende o maior número possível de lições ao longo da vida. A nossa vida ela é uma série de atribulações. Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, às vezes somos felizes, somos tristes, mas o mais importante de tudo isso é como que você vai ser uma pessoa melhor ao longo desse processo. Qual vai ser a quantidade e a qualidade das lições que você vai extrair de tudo que acontece na sua vida. E você deve sempre usar o seu dia a dia para você buscar ser uma pessoa melhor. Por exemplo, quando você começa a falar de determinada maneira, você deve entender esses seus padrões de comportamento. Por exemplo, quando será que eu começo a reclamar? E quando eu começo a reclamar, o que será que acontece depois? Ou, quando que eu começo a falar mal dos outros? E quando eu começo a falar mal dos outros, o que acontece? Você vai identificar padrões na sua vida, padrões de fala, padrões de pensamento. E você deve identificar esses padrões e mudá-los para algo positivo, para algo que seja próximo da verdade.
É dessa forma que você vai conseguir cumprir o seu aprimoramento espiritual. Falando agora sobre um outro tema que envolve a filosofia do Ame Nutra e Perdoe, é muito difícil compreender os seres humanos. Apesar do Sutra Dharma do Correto Coração estar escrito, tenha para com os outros compreensão, a compreensão ela é um trabalho de uma vida. Você conseguir compreender alguém, você conseguir compreender uma situação, é um trabalho que exige uma vida, falando de maneira simples, mas na verdade a gente encarna várias vezes justamente para aumentar o nosso nível de compreensão. E como que você faz? Qual que é uma forma de você conseguir compreender melhor o ser humano? É você estudar a verdade, estudar as leis da verdade, estudar os ensinamentos. Quando você adquire essa perspectiva da verdade, quando você estuda a fundo os ensinamentos, você vai ter uma percepção mais profunda das pessoas. Por isso, use parte do seu tempo para você aprender os ensinamentos. Quanto mais você aprender os ensinamentos, mais você vai conseguir compreender o sentimento das outras pessoas, mais você vai conseguir compreender o que as pessoas estão sofrendo, o que elas estão passando, e você não vai julgar mais. E no momento que você busca compreender ao invés de julgar, é o momento no qual você está trilhando o caminho para realmente ser feliz. A incapacidade de compreender o próximo é uma das principais causas de sofrimento. Uma das principais causas do nosso sofrimento é a incapacidade de compreender as outras pessoas. E quando a gente não consegue compreender as outras pessoas, o que a gente faz? A gente julga as outras pessoas. E ao julgar as pessoas, nós sofremos ainda mais. Por isso, a gente tem que ter conhecimento acerca das outras pessoas e também a gente tem que ter conhecimento sobre a humanidade, deve ter conhecimento sobre o ser humano. Como que o ser humano funciona? Quais são as maiores dores dos seres humanos? Quando que o ser humano é feliz, quando que o ser humano é triste? Por que que o ser humano tem raiva? Você deve conhecer isso. E o estudo dos ensinamentos é a melhor forma de você conseguir adquirir essa compreensão. No mundo, existem muitas pessoas cujas opiniões são diferentes da sua. A sua opinião é A, a opinião do fulano é B. São opiniões diferentes. E o nosso desafio é como superar tais diferenças. Como que eu faço para superar essas diferenças, conseguir compreender e viver em harmonia com as outras pessoas, mesmo que as opiniões delas sejam diferentes das minhas, mesmo que a maneira de viver delas, a maneira de pensar delas seja diferente da minha. Esse é um desafio que nós temos nessa encarnação. Realmente conseguir compreender ao máximo todas as pessoas. Você começa com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que convivem com você. Você consegue, por exemplo, você sabe contar uma história dos seus pais, por exemplo? Você conhece os seus pais a ponto de conseguir contar a vida deles em 10 minutos? Você sabe tudo que eles passaram? Ou os seus filhos? Ou os seus tios, primos? Quanto mais histórias você tiver dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, mais profundamente você vai estar conhecendo eles. E quanto mais profundamente você conhecer eles, mais você vai compreender. Menos você vai julgar e menos você vai sofrer. Por isso, dentro da filosofia Ame Nutra e Perdoe, a compreensão é um elemento fundamental. E o último ensinamento de hoje é você conseguir aprender com quem você não gosta. Aprender com quem você não gosta. Os seres humanos têm a tendência de enxergar as coisas preto e branco. Significa tudo ou nada. 8/80. Essa é a tendência humana. É ir para dois extremos. Porém, se a gente se permitir pensar sim ou não, amigo, inimigo, branco, preto, você tem uma visão muito limitada.
a sua visão ela vai ficando limitada. E aí você não vai conseguir se relacionar com mais praticamente ninguém. Porque ou é amigo ou é inimigo. Ou é preto ou é branco, ou é A ou é B. Você não consegue ter uma visão mais ampla por causa desses extremos. Por isso, o que o mestre Okawa sugere é que você cria uma zona cinza. Você nem ama, você nem odeia. Você tem uma zona cinzenta na qual essa pessoa ela não é nem sua amiga e nem sua inimiga. Ela é uma pessoa e você mantém uma distância psicológica apropriada e utiliza essas pessoas como material de estudo. As pessoas que você não gosta, elas podem ser uma fonte de aprendizado. Por que será que o comportamento dessa pessoa me irrita? O que essa pessoa tem que faz eu não gostar dela? E você estuda essa pessoa. Você pesquisa a personalidade dela. E você aprende com quem você não gosta dessa maneira, criando essa zona cinzenta, na qual você não tende para nenhum dos extremos. Caso alguém tenha pontos positivos, você deve buscar admirar os pontos positivos dessa pessoa. E caso ela tenha comportamentos repulsivos, você deve utilizar isso como um professor às avessas e prometer a você que você nunca vai se comportar daquela maneira. E mais incrível ainda é que quando você aprende a gostar de alguém, quando você aprende a encontrar os pontos positivos das pessoas, elas percebem isso. Elas percebem isso, elas vão começar naturalmente a gostar de você. Isso porque os nossos pensamentos são transmitidos numa forma de telepatia. Esse é um treino que nós temos dentro da filosofia Ame, Nutra e Perdoe. Não odiar nem amar. Zona cinza, claro, tem pessoas que você vai amar. Mas se você não consegue amar a um ponto de realmente ter aquele amor profundo, crie essa zona cinzenta, compreenda e estude. Aprenda com aquela pessoa. Ao invés de tratar ela como uma inimiga, trate ela como um professor. Um professor que pode te ensinar o que não fazer, ou um professor que vai ensinar você o que fazer. Porque todas as pessoas têm traços admiráveis. E, dentro disso, a distância psicológica é importante. Você conseguir manter uma distância apropriada nos relacionamentos, de maneira que ninguém se machuque. É aquela frase do mestre que a cerca deixa a grama mais verde. Você vê, por exemplo, nos filmes dos Estados Unidos, as casas com várias cercas. A grama está verdinha. Por quê? Ninguém entra na cerca. Um vizinho não invade o quintal do outro, porque tem a cerquinha lá separando. Agora, se não tivesse nenhuma cerca e o vizinho pudesse andar livremente no seu quintal, ia ser mais difícil você ter um relacionamento com ele. A cerca deixa a grama mais verde. Você conseguir criar uma distância psicológica apropriada é vital para você ter uma vida feliz. É o ponto-chave para você conseguir conviver com as outras pessoas. Então, esse foi um pouco da filosofia Ame, Nutra e Perdoe. Quem tiver interesse, sugiro a leitura do livro Twice Born, ou Renascido, e o livro Ame, Nutra e Perdoe. Agora a gente entra para a parte para a sessão das perguntas e respostas. Hoje são 3 perguntas que eu vou responder, e foram enviadas mais perguntas, em torno de 2, na sexta-feira à noite, então hoje peço desculpas, eu não vou conseguir responder, mas eu respondo na próxima semana, e o formulário vai ser enviado de quinta-feira para evitar esse tipo de problema. Bom, vamos lá. Como podemos melhorar o nosso meio ambiente e ecossistema colaborando com as consciências planetárias? Obrigado, Gabriel. A melhor forma de você melhorar os ecossistemas e colaborando com as consciências planetárias, que é o ponto-chave da sua pergunta, é você difundir a fé em Alcantara. Por quê? No livro As Leis de Bronze, capítulo 5, A Força que Propaga Amor, o mestre nos ensinou que tudo é composto do invisível. Tudo é composto pelo amor
de Deus, pelo amor do Senhor, é o cantar. E a maior mudança que pode acontecer é a mudança que existe dentro de cada pessoa. É a mudança de consciência de cada uma das pessoas. Essa que é a maior mudança. Essa mudança de consciência individual, ela vai afetar o meio ambiente, ela vai afetar o ecossistema, ela vai afetar tudo. Por isso, levar a fé em Alcântara e os ensinamentos para mudar a mente das pessoas, para educar, para nutrir a mente das pessoas, é a melhor forma de você melhorar o meio ambiente e colaborar com as consciências planetárias. Não só o planeta Terra vai agradecer, mas outros planetas vão agradecer também quando o maior número possível de pessoas tiver o nível de consciência da fé no Senhor Alcântara. Essa é a melhor forma de fazer isso. Próxima pergunta. Minha mãe dizia que a religião não é importante, mas o que importa é Deus. Na sua opinião, qual a importância da religião para o ser humano? Ela serviria para que o homem reconheça Deus? Já que o homem fala em Deus, mas não vive Deus, pois ainda comete atrocidades, mente, rouba, engana o próximo e odeia. No capítulo 3 do livro As Leis de Bronze, o capítulo 3 é o portal de bronze, o mestre comenta que você encontrar Deus, ou você entrar em conexão com Deus, com o Senhor Alcântara, não é algo tão simplista a ponto de, quando eu penso em Deus, eu me conecto com Deus. Eu ouço muito isso. Às vezes eu estou andando na rua e eu converso com Deus em pensamento. Ou eu estou no trem, no metrô, e Deus conversa comigo. Isso é inviável, porque, conforme o livro As Leis do Sol, o Criador, o Senhor Alcântara, ele é um ser que ele habita acima da 20ª dimensão. 20ª dimensão. Só para ter uma ideia, a 10ª dimensão é a dimensão planetária, dimensão das consciências, Sol, Lua e Terra. Depois você tem a 11ª dimensão, 12ª dimensão, que envolve constelações e assim por diante, galáxias. E o Criador está numa dimensão acima da 20ª. Como que eu, um mero ser humano, penso e me conecto com uma consciência lá acima da 20ª dimensão? Então, essa conexão ela não é tão simples assim. Religião em latim significa religare. Religare é reconectar. Reconectar significa que a religião tem a função de religar o ser humano ao Criador. Essa que é a função principal da religião. O ser humano, ele encontra Deus numa religião correta. Na minha opinião, como você perguntou, a importância da religião para o ser humano, ela serviria para que o homem reconheça Deus? Não tem outra forma dele reconhecer Deus. É dentro de uma religião correta. Porque a religião correta, ela é o caminho para Deus. Não tem outro lugar para você encontrar Deus que não seja numa religião correta. Agora, aí que é o ponto-chave. Seguir Deus exige esforço, coragem, dedicação e sacrifício. Essas são as 4 palavras que eu encontro quando a gente está em busca de Deus. Esforço, coragem, dedicação e sacrifício. 4. A religião, ela proporciona métodos de aprimoramento para que o ser humano se aproxime do Criador. E aí começa a doer o ouvido. Esforço, coragem, dedicação, sacrifício, métodos de aprimoramento. E é nesse momento que as pessoas começam a se acomodar. No sentido de, eu estou em casa no meu quarto, eu converso com Deus. Isso não existe, não tem como você fazer isso. O fato de você estar numa religião também não significa que você está em contato com Deus. Porque tem um monte de gente que frequenta a religião e não faz nada que está de acordo com o ensinamento. Mas a religião, a gente está falando na organização, ela promove a metodologia sistemática para você se aproximar
do Criador. Por exemplo, as doações, os quigãs, livros, participação em seminários, recitação de sutra e orações, participação na cerimônia do dia 7. Tudo isso envolve disciplina, sacrifício. A doação é uma parte do seu recurso financeiro. Você trabalhou para juntar o dinheiro e você tem que doar uma parte dele. Isso dói. Você tem que tirar seu tempo para assistir. Você tem que se deslocar. Isso incomoda. Esse é o sacrifício que é necessário quando você segue uma religião correta. E toda essa disciplina, ela tem um único objetivo, que é aprofundar a fé no Senhor Alcantara. Tudo isso que a gente faz é para aprofundar a fé no Senhor Alcantara. Agora, a gente faz tudo isso para conseguir aprofundar a fé no Senhor Alcantara. Imagina alguém que não faz nada disso e ainda diz que conversa com Deus. A conversa não bate, não tem como. Uma coisa assim, elas não tem como você conduzir uma disciplina. É a disciplina, é a metodologia sistemática que vai aproximar você do Criador. E a gente tem que se comprometer a participar de atividade, realizar doações, trabalho voluntário, distribuir panfletos. Muitas vezes você passa vergonha, você vai distribuir um panfleto. Isso já aconteceu N vezes comigo. A pessoa te enfrenta, ela fica revoltada. Dentro da família você é maltratado, porque você frequenta a religião. Por isso que é mais fácil dizer que não precisa de religião. A minha resposta não tem nada contra quem falou isso. Tá? Vou deixar claro, eu não estou preocupado com quem dizia que religião não é importante. Não é nada contra a pessoa. Mas sim com o que foi falado. A parte de religião não é importante, o que importa é Deus. Não importa quem falou. A minha resposta é baseada no o que. Para essa frase, religião não é importante, o que importa é Deus, a minha resposta é essa. É muito mais fácil falar que o que importa é Deus. É muito mais cômodo. Você não precisa fazer nada. Só que buscar a Deus não é algo tão simples assim. Na minha opinião, a única forma do ser humano evoluir e se aproximar é através da religião correta e no aprimoramento e esforço diário da fé. É o comprometimento, é o sacrifício, faz parte desse processo. Quem não tiver disposto a sacrifício, a determinação, a suor, não se aproxima de Deus. Deus, o Senhor Alcantara, ele exige sacrifício. Ele exige abnegação. Ele exige isso. Porque se a gente quer se aproximar dele, a gente tem que se desapegar de algo. Então, o único caminho é a religião correta. Praticada, claro, não só ir, mas praticar a religião correta. Independente da era em que a gente vive, sacrifício e comprometimento sempre vão ser necessários e é a religião que vai reconectar o ser humano a Deus. Por mais e mais que hajam atrocidades em religião, por mais que as organizações tenham feito ao longo do tempo, o caminho vai ser a religião. A função da religião é essa, é reconectar o ser humano a Deus. A religião correta consegue fazer isso. Última pergunta de hoje. Considerando que muitos dos nossos problemas fazem parte do nosso caderno de exercícios para a nossa evolução, acredito eu que muitos podem ser devido a nossas escolhas, como ter certeza que estamos trilhando o caminho do meio? Muitos dos temas que aparecem na nossa vida, eles são resultado do nosso karma. Isso é verdade. Acontecem acasos na vida? Acontece. Mas a grande parte dos nossos sofrimentos ou problemas fazem parte do nosso caderno de exercícios da vida, que é o nosso karma. E o karma ele é um acúmulo de escolhas que fizemos nas vidas passadas e nesta vida. Para ter certeza que você está trilhando o caminho do meio, que é a sua pergunta, a minha resposta é dividida em 2 pontos. Primeiro, verifique a sua paz interior. Veja no seu cotidiano o quanto de paz que você tem na sua mente. Esse é o indicador do caminho do meio.
Tem muitas pessoas que, mesmo em intenso sofrimento, conseguem manter a paz de espírito. E essa paz de espírito, que é resultado de aceitação, aprendizado, isso é um sinal de que você está no caminho do meio. As pessoas que estão trilhando o caminho do meio, elas têm essa tranquilidade, essa aceitação, essa postura humilde de continuar aprendendo, de aceitar e continuar seguindo em frente. Então, esse é o primeiro indicador, que é a paz interior. O outro indicador, o segundo, é você sentir que você está se desenvolvendo. É quando você sente que você está progredindo espiritualmente. Esse é outro indicador de que você está trilhando o caminho do meio. O Mestre Okawa, no livro As 10 Chaves da Felicidade, ele comenta que o caminho do meio é igual você andar de bicicleta em cima de uma linha. Para você conseguir andar de bicicleta em cima de uma linha, você tem que estar indo para frente. Se você para de pedalar, a bicicleta tomba, ela cai. E você sai do caminho do meio. Quando você está se desenvolvendo, li o livro, pratiquei o ensinamento, fiz o curso, recebi o Kigan, você sente que você está melhorando. E essa sensação de progresso é sinal de que você está no caminho do meio. Então, para você ter certeza que você está trilhando o caminho do meio, baseie-se sempre nesses dois pontos. Se você está sentindo paz interior e se você está sentindo que você está se desenvolvendo. Essa é uma forma segura de você ter a certeza de que você está no caminho do meio. Bom, então, essa foi a transmissão de hoje. Peço desculpas pelos problemas técnicos que aconteceram na transmissão, mas ainda bem que deu tudo certo. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço as perguntas que foram enviadas, muito boas as perguntas, muito obrigado. E lembrando, quem quiser receber o formulário de oração, quem quiser receber mensagens do Mestre Okawa diariamente via WhatsApp, é só enviar uma mensagem para mim. O meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo. É só enviar uma mensagem que eu cadastro você na lista e gratuitamente envio ensinamentos no seu WhatsApp.